Oi, eu sou a Mari, uma psicóloga apaixonada por livros, e hoje eu vim falar sobre Sussurros na Escuridão e outros contos do Lovecraft. Já se inscreve aqui no canal se você gosta de livros, se você gosta de literatura. Eu gosto muito de suspense, de mistério, de terror, de clássicos também. Então, por aqui você encontra um pouco de tudo. Gosto de falar sobre livros em geral. E também trago um pouco da psicologia para as nossas conversas sobre literatura também. Então, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já deixa sua curtida, que isso ajuda muito o canal a crescer, né? Estamos aí crescendo pouquinho a pouquinho e quero chegar lá nos 1000 inscritos, né? Então, me ajude aí com a sua inscrição, com a sua curtida e com o seu comentário também. Desde que eu li o caso de Charles Dexter Ward, que é esse livrinho aqui, vou deixar a resenha dele linkada aqui na descrição, que eu fiz a resenha dele por aqui. E aí ele veio nesse box, que chama Cósmico Maldito, que eu vou linkar também o Reels, que eu mostrei tudinho desse livro, que ele vem também com uma explicação aqui sobre a vida do Lovecraft. Então é bem interessante. E aí vem os dois livros com os cardzinhos e o marcador. Então, desde que eu terminei o caso de Charles Dexter Ward, eu quis já correr para ler o restante, né? Para ler o livreto e para ler o outro livro. Então, nós temos aqui Sussurro na Escuridão e Outros Contos, que é um livro que traz uma atmosfera muito interessante do horror cósmico do Lovecraft. E aí ele vai falar sobre algumas criaturas estranhas que estão ali em uma região isolada, né? Uma região que beira o fantástico, sabe? Com aquela paisagem fantástica, com aquela aparência de que tudo parou no tempo, sabe? Com pontes, com casas ali abandonadas, tomadas pelo musgo, pelas plantas. Uma região totalmente deserta, né? Que as pessoas não vão ali. Deserta no sentido de não ter pessoas ali mesmo. Então, totalmente abandonada pelas pessoas. As pessoas não frequentam aquele local ali, que é onde aparece aqui essa fotinha, né, do card, que é Townshend, Windham County, Vermont, nos Estados Unidos, que é a casa do Henry Eckley. Então, esse local é um local que tem ali uma floresta muito grande, e nesse local as pessoas acreditam que tem algumas criaturas estranhas ali, né? Parte do folclore local mesmo. E aí tem uma enchente nessa cidade e de repente algumas criaturas muito estranhas são vistas pelos moradores ali nos rios, né? Levadas por essa enchente. Mas essas criaturas não podem ser fotografadas nem nada disso. As pessoas veem aquelas criaturas e quando vão ver de novo, vão olhar o rio, não tem nada mais lá. Então elas desaparecem misteriosamente. E aí, esse caso vai chegar até o narrador desse livro aqui, né? Ele vai escrever sobre esse caso, ele estuda folclore e tudo mais, e começa a notar algumas coisas semelhantes com histórias folclóricas. Então, ele vai se interessar muito por esse caso, e aí ele vai receber uma carta, depois de publicar em um jornal, uma matéria sobre aquele caso daquelas criaturas boiando ali nesse rio. Então, ele vai receber uma carta do Eckley, que é um estudioso, um cientista, digamos assim, que está aí tentando provar para esse narrador que está acontecendo alguma coisa estranha, né? O narrador é o acadêmico Albert Wilmart, que é o que escreveu o artigo e tudo mais. Então, ele recebe essas cartas do Eckley e ele começa a acreditar realmente que aquilo lá tudo é verdade. Aquelas criaturas que ele fala, a pedra, que ele encontra uma pedra ali cheia de escritos que ele tenta desvendar, né? Que o Eckley tenta desvendar. E aí, em algum momento aqui, ele tenta enviar essa pedra
para o Wilmart e essa pedra desaparece. Então ele coloca assim como essas criaturas estão ali observando ele o tempo inteiro, quanto essas criaturas são perigosas, e ele mostra todo esse terror nessas cartas que são enviadas para o Wilmart. Então ele fica muito, muito, muito querendo saber o que está acontecendo. Ele envia inclusive uma gravação de sons, né, que viriam dessas criaturas, então ele fica muito intrigado. Esse é um conto, né, que é o conto que abre aqui o livro. Esse é o conto que mais me marcou desse livro, e é um conto espetacular, realmente. É aquela história que fica na sua cabeça. Eu tive essa impressão, lendo também o caso de Charles Dexter Ward, que os livros... Eu só tive experiência de ler Lovecraft com esses 2 livros, tá, gente? Tô doida pra ler mais coisa, inclusive. Já vou pegar o livro emprestado do meu namorado, que ele tem um livro lá da Dark Side do Lovecraft, que vou pegar pra ler também. Porque eu fiquei totalmente apaixonada pela escrita do Lovecraft, pelo jeito que ele traz um horror que fica ali na sua mente, que você fica imaginando aquelas criaturas. Embora ele não descreva totalmente as coisas, você imagina muito através do que ele traz aqui. Ele tem uma descrição bem concisa, né, nos 2 livros dessas criaturas. Então, ele deixa muito o leitor imaginar a partir daí, né? Até o planeta que o Goff, que ele fala, ele traz umas descrições e a gente imagina muita coisa a partir do que é falado ali. Mas ele não descreve totalmente, então você tem que imaginar muito desse livro. E isso é fantástico, a forma como ele faz, ele traz ele instiga a gente, né, a imaginar, instiga a gente a pensar nesse horror todo, essa atmosfera de mistério, de suspense que prende a gente do início ao fim. Esse é um livro que eu não consegui parar de ler, realmente. Esse primeiro conto aqui, eu li ele é um conto muito grande, né, os outros contos são mais pequenos, e eu não conseguia parar de ler, porque você quer saber o que vai acontecer, quem são essas criaturas, o que vai rolar, sabe? Com esses personagens. Então, é um livro fantástico e eu estou apaixonada pela escrita do Lovecraft. Eu quero muito conhecer outros contos. Eu escrevo também contos de terror. Então, eu gosto muito de ler contos com essa atmosfera, com essa atmosfera de mistério, de suspense. Esse horror cósmico, realmente, do Lovecraft me prendeu demais. E aí, nesse livro, além desse conto, né, que eu não vou falar mais sobre ele, porque é para você descobrir realmente, essa é uma premissa que já prende a gente, então eu acho que eu não preciso falar mais sobre ele, né? Temos também o conto Ele, que é um conto que traz ali uma atmosfera uma atmosfera de sonho, sabe? Uma questão assim bem angustiante e tudo mais. É um conto bem legal também e que traz ali uma figura misteriosa que vai levar esse personagem a ver coisas horríveis, né? E temos também Celefais, que é um conto. Deixa eu pegar ele aqui. Celefais, ele é um conto sobre sonho, e eu achei isso bem legal. É ele mesmo, né? Deixa eu só conferir, porque... Isso, Celefais é um conto sobre sonho. Então, a gente vê ali um sonhador vivendo maravilhas, né, no seu sonho e querendo constantemente voltar a essa cidade que aparece ali nos sonhos. E aí é muito interessante a forma como ele trabalha o sonho aqui, porque essa coisa do personagem querer dormir, usar drogas até para poder dormir, porque ele quer constantemente retornar àquela cidade maravilhosa. E isso é muito interessante, gente. Sério, a forma como que é construída aqui é muito legal. E aí tem um trecho aqui que me marcou bastante, da página 144, que é o seguinte: poucas pessoas conhecem as maravilhas que as histórias e visões da infância são capazes de revelar, pois quando ainda crianças, escutamos e sonhamos meros pensamentos incompletos, e uma vez adultos, tentamos relembrar, sentimos-nos prosaicos e embotados pelo veneno da vida.
mas aos que acordam na calada da noite com estranhas impressões de morros e jardins, de chafarizes que cantam ao sol, de penhascos dourados suspensos sobre o murmúrio do oceano, de planícies que se estendem até cidades adormecidas em bronze e pedra, e de heróis que montam cavalos brancos caparazonados nos limites das densas florestas. E então sabemos ter olhado para trás, através dos portões de marfim, e visto o mundo incrível que nos pertencia antes de sermos sábios e infelizes. Esse trecho me lembrou também um conto que é do A.J. Wells, que é A Porta no Muro, que fala também sobre isso, do quanto a gente perde essa magia, a gente perde a imaginação, a gente perde essa ligação com a infância e com as coisas bonitas, sabe? E esse conto, ele me trouxe uma lembrança, sabe, desse conto A Porta no Muro, mas o que temos aqui é um conto de horror, né? Então aqui ele traz realmente a miséria humana e o quanto que às vezes as pessoas buscam na imaginação, buscam na fantasia uma forma de sobreviverem. Então, aqui nós temos uma pegada totalmente diferente da Porta no Muro, do A.J. Wells. Eu tô apontando pro livro ali que tá na minha frente, que tem ele. Mas eu vou trazer um vídeo falando de A Porta no Muro, que é um dos meus contos favoritos também, que é do A.J. Wells. Recomendo vocês lerem, um conto pequeno e maravilhoso. Mas me trouxe aí nesse trecho uma lembrança desse conto. E aí nós temos também o último conto, que se chama Dagon. Aí nesse conto Dagon, eu não gostei muito dele, não me marcou muito. Então, acabou ficando assim como, tá, um conto para fechar. Eu acho que os outros contos são bem superiores. Mas, enfim, esse livro eu recomendo muito ele. Eu acho que pouco se fala aqui sobre esse box Cósmico Maldito, que é da Novo Século, e é um box muito bom. São livros aqui de uma capa mais molinha, né? Mas aí tem a orelha do livro. É um livro que tem essa ilustração inicial, né? Aqui a gente não tem ilustrações, você imagina a história, e eu acho que é legal cada um imaginar as coisas que o Lovecraft escreve por si mesmo. Eu até fui buscar imagens, assim, porque me interessou bastante. E é interessante o quanto que tem semelhanças do que eu imaginei, mas tem coisas que são muito diferentes do que eu imaginei. Então, a gente cria as criaturas, a gente cria a atmosfera na nossa mente, e é uma coisa única, né? Depois vamos lá assistir a resenha de O Caso de Charles Dexter Ward. Esses são livros pouco falados, né? Acho que esquecemos um pouco, né, dessas histórias, e são histórias que deveriam ser mais reconhecidas, porque são maravilhosas, são livros ótimos. Quem gosta dessa atmosfera de horror, de terror, vai adorar esse suspense todo, né? E aí nós temos aqui nessa edição também, tem esse, é um box, né? E aí temos um pôster aqui do Lovecraft também. Olha que legal. Nossa, gente, eu não sabia que eu ia gostar tanto de Lovecraft. Realmente, assim, está se tornando um dos meus escritores favoritos, tá, gente? Com essas leituras aqui. Eu tô muito ansiosa para ler outras coisas dele e tô muito apaixonada pela forma única como ele escreve e como ele faz a gente mergulhar numa realidade totalmente diferente, sabe? Um tipo de horror que é único realmente. Tanto que tem esse termo horror cósmico por causa dele, né? Então, nós temos aí um modelo totalmente novo de histórias com criaturas estranhas, que demonstra ali um pouco do horror, da forma como as pessoas agem também ali. Então, nós temos várias coisas para falar sobre esses livros, várias coisas para falar sobre esses contos, e eu acho isso fantástico. Já me indica aqui nos comentários outros contos, outras coisas que eu tenho que ler de Lovecraft, por favor. Eu estou de olho lá numas edições da Dark Side que tem,
E eu vi que também a Penguin vai lançar a obra completa de ficção do Lovecraft, né? Só que eu não gosto muito porque eu gosto de livro com orelha. Eu gosto de livro bonitinho, realmente. E eu tenho um problema com os livros da Penguin, porque eu não acho tão bons assim de manusear, sabe? Mas, enfim, me conta aqui o que eu tenho que ler dele, o que é maravilhoso para mim ler que Lovecraft escreveu. Me recomenda também outros livros nesse estilo, que eu gosto bastante, gosto de contos de terror, de horror, de suspense, então me indica aqui nos comentários também. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.